Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e hoje a gente está aqui para falar como a expectativa às vezes é o que frustra na leitura. Frustra. Palavra difícil de falar de aparelho. Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal, então você pode comprar quadrinhos, mangás, livros, acessórios e além do preço, né, um pouco mais em conta do que no mercado, você ainda fecha com desconto, que é sempre muito melhor. Bom, eu demorei uns dias para pensar o que eu ia falar sobre esse quadrinho, que é Samurai Dog, do Chris Tex, com arte do Santos, porque é um quadrinho que ele tem algumas questões particulares minhas com ele. Eu apoiei essa edição aqui, bonitona, tal, volume 1, no Catarse, e foi um processo bem longo no Catarse. Geralmente, quando você apoia alguma coisa no Catarse, a gente tem um período lá determinado, tipo, vai sair em tanto tempo, ou, sei lá, vai demorar 6 meses, 3 meses, 1 ano. Enfim, a gente já tem um prazo para confecção daquele quadrinho. E o Samurai Dog, eu apoiei ele em agosto ou setembro de 2020, ele estava previsto para dezembro daquele mesmo ano, mas ele só foi receber ele em 2022, se eu não estou enganado. Então foram quase 2 anos aí para receber esse apoio que eu havia feito. Inclusive tá aqui, quem apoiou no Catarse tem uma capinha, uma sobrecapa, que tem o nome de todos os apoiadores da edição, meu nome tá ali e tudo mais. Então eu já comecei essa leitura um pouco com expectativas extremamente altas, porque apesar de entender, a gente passou por uma pandemia, foram 2 anos muito difíceis, eu já estava meio rancoroso com a demora para a saída desse quadrinho. Então eu fui ler falando, não, tem que ser a coisa mais incrível que eu já li, a melhor coisa da face da Terra. E meio que não é. O roteiro dele, a gente tem o Dog, o samurai, e a gente é apresentado pro Dog na infância dele, onde ele está com a mãe e com os irmãos, e a mãe é brutalmente assassinada. O Dog luta com o assassino da sua mãe, mas obviamente ele perde, acaba muito ferido, e seus irmãos são roubados e levados por esse assassino. O Dog, em vez de morrer no local porque ele estava muito ferido, ele foi salvo pelo urubu mecânico que meio que, ao invés de devorar ele, fica espantado com a luta dele, com o fato dele ter sobrevivido e trata dele. Então a gente tem um salto temporal e agora o Dog, já mais velho, um samurai, exímio lutador, está em busca dos seus irmãos, está em busca de ir atrás desse assassino, descobrir o que aconteceu, qual foi a motivação dele e resgatar os seus irmãos. Só que aí entram algumas questões. A gente não tem uma explicação para esse futuro fantasia mais cyberpunk, mais sci-fi. Então a gente tem animais antropomorfos convivendo casualmente com criaturas robóticas, que convivem casualmente com animais dos mais diversos tipos, todos são meio humanos. E há diversos modelos diferentes de pessoas e animais e robôs. Enfim, é uma fantasia, na verdade, quase um sci-fi, quase um cyberpunk. Ok, tá aí tudo bem. Causa um estranhamento, mas a gente aceita como parte da vida. Só que o roteiro, ele acaba sendo um roteiro muito roteiro de filme, em que o Dog chega em um lugar, ele está em busca da sua missão, mas por conta dessa missão ele se envolve com as pessoas daquele local, coisas acontecem, plot twist, acaba o volume. Basicamente é como qualquer filme de ação e ficção científica dos anos 80 e 90, sabe? Ele tem uma pegada meio Mad Max, em que o Max chega em um local,
ele está em busca das próprias questões dele, se envolve com pessoas desse local, coisas acontecem e ele tem que, né, resolver as coisas para aqueles locais que ele mesmo ocasionou e depois ele vai embora. Então, essa similaridade tira um pouco da graça de ler o quadrinho, porque é uma história muito preditiva. Você já sabe o que vem por aí, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe que os personagens que estão aparecendo ali não são necessariamente importantes. E até faz sentido esse tipo de roteiro para essa história, porque o Chris Tex, ele é um roteirista mesmo de cinema, de televisão, trabalhou em grandes locais, e etc, etc, etc. Então ele já tem uma vasta experiência com essa mídia, mas o fato dessa mídia ser transposta para um quadrinho não necessariamente significa que ela vai funcionar perfeitamente. Acaba sendo uma história um pouco clichê. O que salva a experiência de leitura é a arte do Santos, realmente. É uma arte muito bonita, muito bonita. É absurdo o quão bonita é, o quanto ela transmite movimentação, o quanto ela transmite aquele universo como um universo fantástico, ao mesmo tempo que é um universo futurista. Existe um trabalho de conceitualização daquele mundo, né? O mundo é tão bem construído pelas artes do Santos que melhora um pouco a experiência de leitura. E aí, eu acho que o que acontece é muito que, acho que se eu não me engano deve ter uns 4 capítulos grandes aqui, ele é meio que dividido por capítulos, né, por histórias. O último é bom, o último é um gancho interessante, o último, né dá uma construção maior de intuito mesmo da história que vai ser contada. Mas até chegar nele você sofre, porque é quase como se fosse uma aventurinha do Dog naquele local em que não tem muito peso, os personagens que aparecem você já sabe o que vai acontecer com eles, porque sim, porque você conhece esse tipo de narrativa, de história. Então ele tem essa questão meio agridoce, que a arte é absurdamente linda. O final da história tem um cliffhanger interessante e eu acho que, né, talvez vá ser desenvolvido em outros volumes, mas até chegar nessa página, né, até chegar nesse ponto da história em que ela se tornou minimamente interessante para mim, ela foi uma história que cada virada de página eu achava só muito ruim, na verdade. Eu achei os diálogos um pouco clichê, o Urubu como um mestre silencioso só fazendo observações pro Dog, meio batido, meio sem graça mesmo, a interação entre os personagens, não tem naturalidade, e o personagem do Dog, ele não é exatamente simpático, ele é um personagem que a gente já tá um pouco cansado de ver na mídia, né? O solitário que anda com uma capa e uma katana e ele é de poucas palavras, mas de muitas resoluções. Sabe aquele clichê de personagem, falo pouco, mas sou muito incrível e aí por isso eu não preciso ficar falando tanto? O Dog tem essa característica e aí as interações são meio, não sei, superficiais e meio bobas. Então me incomoda bastante o chegar até o momento, que é literalmente, sei lá, as últimas 10, 15 páginas, chegar nesse momento de falar, isso aqui talvez possa ser interessante. Então, de certo modo, tem uma questão muito pessoal de eu esperei muito tempo esse quadrinho e talvez essa expectativa tenha ofuscado minha experiência de leitura. Mas também tem esse fator de eu já consumi bastante dessa mídia retratada, então só o fato de ser um animal antropomórfico não é um diferencial o suficiente para uma história que eu já vi em outros lugares, em outras maneiras, se tornar automaticamente interessante para mim. E, obviamente, eu entendo, é um quadrinho, né, a gente tem toda a liberdade poética do mundo, mas tem tanta coisa que eu olhei e fiquei meio, nossa, isso aqui é só, não sei, parece aquela coisa que a gente achava incrível quando tinha 17 anos e hoje já acha meio
bobo e meio ultrapassado. Então tem algumas coisas que eu olho assim e eu falo, eu tenho certeza que eles acharam que isso aqui ia ser a coisa incrível dessa edição. E aí acabou não sendo, porque eu só olhava e falava meio... Então, pra mim, acaba que não funcionou. E o processo de chegar na parte interessante também não funcionou, porque foi muito difícil. Mas é um quadrinho lindo, é uma arte maravilhosa, e apesar do roteiro ser, no mínimo, capenga nesse primeiro volume, e de novo, tô me referindo ao primeiro volume, porque não sei se essa história vai continuar, se vai ter outras edições, não sei quais são os grandes planos que eles têm para essa obra em si, mas, como primeiro volume, eu achei meio capenga, um roteiro meio capenga. E aí, não, a arte não sustentou o suficiente. E olha que a arte é de outro nível. Tipo, a arte é uma nota 11. E mesmo sendo o ponto mais alto dessa história, não consegue sustentar o roteiro capenga. Então vocês imaginam o quão capenga é o roteiro. Mas no fim, se você é muito fã desse tipo de história de samurais solitários investigando ou, sei lá, massacre da sua família ou qualquer coisa relacionada a isso no seu passado, e que são pessoas soturnas e que não falam sobre a própria vida com estranhos, mas se envolvem com eles em algum grau, pode ser uma história que funcione para você. Como eu disse, pra mim, que gosto muito de Mad Max, Waterworld tem um pouco disso, e o Quinto Elemento tem um pouco disso também, né? Um cara normal que se envolve com uma garota. E, enfim, se você já consumiu bastante mídia dos anos 80 e 90, você sabe que é um trope mais comum, né? Um trope mais meio banal, né? De, tipo, esse personagem ele é sisudo e não fala muito. Pra mim tá um pouco cansativo. Pra mim tá um pouco... não sei se eu gosto tanto disso assim. Então, pra mim, a história não funcionou. E aí vocês devem estar se perguntando, então como é que eu faço para ler por conta própria? Dei uma olhada na Amazon, e na Amazon tá só os 4 volumes em inglês, que estão compilados aqui nessa edição. São 4 volumes em inglês, em específico, o que eu achei muito curioso não ter a versão em português, já que já existe o arquivo, obviamente. Então, tem uma lojinha do Samurai Dog, eu não sei o quão confiável é, que você pode comprar esse primeiro volume em português por R$60. E eu não sei se o Chris Tex e o Santos não estão, sei lá, republicando ou disponibilizando isso em outras mídias, porque estão tentando negociar com alguma editora para poder, né, dar sequência a essa série. Inclusive é uma tática que me incomoda um pouco de artistas que fazem isso pelo Catarse, né? Eles lançam às vezes um primeiro volume, esperam aquilo ser um grande sucesso, como essa campanha foi, para utilizar isso para negociar com grandes editoras, para viabilizar a produção dos outros volumes. Então, aí às vezes eles precisam tirar um pouco a mão da potência ou do enredo no primeiro volume para garantir que a editora vai se interessar pelo restante. Não tô falando que é o caso, tá, gente? Mas às vezes acontece. Então eu não sei se eles estão negociando com alguma editora para publicar e né, dar sequência à série. Até porque a dupla já produziu coisas para a editora JBC, por exemplo. Inclusive, durante o período que eu estava esperando a produção desse quadrinho sair do Catarse, então foi algo que me deixou bem, né, bem mal-humorado, mas pode ser que seja isso, então eu não sei te dizer. O que eu posso dizer é, tem um primeiro volume, foi apoiado pelo Catarse, a história não é grande coisa, sinto muito, parece que ela foi pensada para outra mídia e não para quadrinhos, tipo como um filme funcionaria, mas como um quadrinho capenga e lento, e não funciona para mim. Talvez, se né, alguma editora viabilizar com um bom editor, dê para corrigir algumas coisas de roteiro, saiam o restante dos volumes para a gente saber para onde essa história caminha, mas como primeiro volume ele não me impressionou. E é isso, né, gente? Catarse tem dessas, é uma grande aposta que a gente faz. Não me arrependo de ter apoiado no Catarse de modo nenhum. É um dos quadrinhos já feitos, mas a arte é muito bonita. Então é uma aposta. Eu fiz uma aposta e não gostei do resultado. Isso acontece, principalmente no Catarse. Mas vale aí a chance, né? Então espero que eles consigam trazer esse volume para outras pessoas lerem, porque hoje está restrito ao ciclo de pessoas que leu no Catarse. Então,
não tem muito mais o que falar sobre isso. Mas, se você quiser continuar me acompanhando aqui no canal, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficou do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.